E se eu te dissesse que um dos maiores nomes da literatura mundial, Salman Rushdie, tinha um plano B? Um plano B? Como assim? Se a carreira de escritor não decolasse, ele mesmo admitiu que cogitou virar ator ou roteirista em Bollywood. Não brinca. Isso é fantástico e, de certa forma, faz todo sentido. Pois é, e isso abre uma porta incrível para a gente entender a obra dele, né? Afinal, qual é o papel do cinema, da cultura popular, naquela prosa tão única? A nossa conversa de hoje vai mergulhar exatamente nisso. A gente vai usar uma análise dos acadêmicos Homi Bhabha e David Damrosch sobre um conto dele, Chekhov and Zulu. E o nosso desafio é, desmontar um diálogo que parece simples, mas que, esconde mundos. A gente vai tentar cavar fundo para entender como essa estética de Bollywood e os quebra-cabeças da linguagem, como isso tudo forma o DNA da escrita dele. É uma ótima porta de entrada para o universo dele. Porque para entender Rushdie, você precisa entender um pouco do cinema indiano. Certo. Tinha uma frase que os próprios cinemas na Índia usavam, que define perfeitamente a obra dele. Colorido por Technicolor. Colorido por Technicolor, gosto disso. Mas o que isso quer dizer na prática, no texto? É só uma escrita mais visual? É muito mais que isso. É uma mistura de gêneros que, para um leitor ocidental mais tradicional, pode parecer até um pouco chocante. Como assim? A narrativa pode estar ali num tom de realismo social, super séria, e, de repente, sem aviso, uma cena vira quase um musical. Entendi. Ou um momento mitológico surge do nada, ou a gente entra numa comédia pastelão. Essa montagem de estilo, sabe? Essa colagem que parece não fazer sentido, é a alma de muito cinema de Bollywood. E o Rushdie pega essa gramática cinematográfica e transforma em prosa. Não é só uma influência, é a própria estrutura da narrativa dele. Saquei. É uma energia que não pede licença para entrar. E eu imagino que essa energia toda, essa mistura de tons, fica ainda mais forte quando a gente ouve o texto, né? Com certeza. Falar sobre isso é uma coisa, mas sentir o ritmo é outra. Para a gente entender de verdade, a gente precisa ouvir. Que tal a gente ler um pedaço desse conto, Chekhov and Zulu? Ótima ideia. O contexto é fundamental. A gente está em 1984, um momento bem sombrio, logo depois do assassinato da Indira Gandhi. Certo. O personagem Zulu, que é um diplomata indiano, mas na verdade é espião, desaparece na Inglaterra. Aí a agência manda o colega dele, Chekhov, visitar a esposa do Zulu para tentar pescar alguma informação. A tensão já está no ar. Totalmente. A cena é toda construída em cima disso. Eu vou ler o diálogo pra gente. Narrador. Em 4 de novembro de 1984, Zulu desapareceu em Birmingham. E a India House enviou seu antigo colega de escola Chekhov a Wembley para ver a esposa. Chekhov. Adabar, senhora Zulu. Permissão para entrar. Senhora Zulu. Claro, entre, Dipti Sahib. Por que tanta formalidade? Chekhov. Desculpe incomodá-la num domingo, senhora Zulu, mas o Lutô não entrou em contato esta manhã. Senhora Zulu. Comigo? Desde quando ele me contata em viagem oficial? Por que fazer uma ligação telefônica se ele provavelmente está curtindo? Opa, ponto delicado. Com licença. Sempre foi do tipo que fala demais, atrapalhado. Senhora Zulu. Pelo menos senhora aceite o tixi. Chekhov. Você arrumou o lugar de forma espetacular, senhora Zulu. Uau, uau. Decoração de muito bom gosto. Para falar a verdade. Tantos cristais lapidados. Aquele canalha Zulu deve estar ganhando demais. Mais do que você realmente. Aquele sujeito esperto. Senhora Zulu. Oh, não. Como isso é possível? O tanca do Dipti atuante deve ser muito superior ao do chefe de segurança. Não há suspeita alguma de... Apenas para dizer o quão caçadora de pechinchas você deve ser. Nossa. Ouvindo assim, a gente entende na hora o que você quis dizer com Technicolor. Tem uma musicalidade, um ritmo que é quase uma coreografia. Exato. Essa fala do Chekhov. Opa, ponto delicado, com licença. A gente sente o personagem recuando fisicamente. É muito visual. Mas sabe, tem uma coisa que me pegou de verdade. Uma frase específica. Qual delas? Quando ele fala, decoração de muito bom gosto, para falar a verdade.
Pô, soa estranho. Formal demais, quase como se ele tivesse trocado de chapéu no meio da frase. Uhum. A primeira parte, você arrumou o lugar de forma espetacular, uá, uá, parece super autêntica. Mas essa segunda destoa. O que essa frase está fazendo aí? Você pegou o ponto. Essa é a chave de tudo. O seu ouvido pegou exatamente onde a genialidade do Rushdie opera. Ele está trabalhando no que a gente pode chamar de limite da tradução. Limite da tradução. A primeira parte da frase tem o idioleto perfeito daquela comunidade indiana em Londres. É como as pessoas realmente falavam. Já a segunda parte, decoração de muito bom gosto, para falar a verdade, parece uma frase tirada de um manual de etiqueta britânico. Ah, então não é um erro, é proposital. Totalmente. Ele está mostrando o conflito dentro da própria fala do personagem. O conflito do próprio Chekhov. Exatamente. Ele é um personagem fraturado. Ele é indiano, mas foi cooptado, treinado e agora trabalha para o serviço secreto britânico. Ele vive entre esses dois mundos, e a linguagem dele reflete isso. A língua do colonizador, a língua do chefe, invade o discurso dele e cria essa fissura. Que incrível. E a genialidade do Rushdie é não tentar suavizar isso, não criar um diálogo perfeitinho. Pelo contrário, ele expõe a descontinuidade, porque é nessa fratura que a história do personagem é contada. Isso me lembra um conceito, e tem um nome para isso, quando várias vozes sociais aparecem na fala de uma só pessoa, né? Sim, tem. É uma ideia brilhante de um teórico russo, o Mikhail Bakhtin. Ele chamaria isso de diálogo bakhtiniano ou polifonia. Polifonia? A ideia é que a gente nunca fala com uma voz única. Nossas falas são, povoadas por outras vozes, outras linguagens, outras ideologias. Entendi. No caso do Chekhov, a voz do burocrata britânico e a do amigo de infância indiano estão em guerra dentro da mesma frase. E isso força a gente a pensar que a tradução não é só de uma língua para outra. É uma questão existencial. Esses personagens estão o tempo todo se traduzindo para novos contextos e essa tradução nunca é perfeita. E a tensão da cena mora justamente aí no que soa estranho nessa tradução. Exatamente. Faz todo sentido. E essa tensão vai muito além da linguagem, né? Porque, pensando bem, o que eles estão realmente fazendo ali é uma dança de dissimulação. Uma dança, perfeito. Ele não pergunta, cadê seu marido? Ele elogia os cristais. Ele não diz, ele pode estar metido em algo ilegal. Ele fala do salário. E ela se defende de tudo sem nunca parecer que está se defendendo. Perfeito. E aqui entra outra camada, que é a cultural. Em muitas famílias indianas mais tradicionais, a esposa é vista como a guardiã da privacidade da casa, e principalmente do marido. Ah, claro. A ideia de expor qualquer vulnerabilidade da família para um estranho, mesmo um colega de trabalho, seria uma quebra de protocolo gravíssima. A lealdade dela é, antes de tudo, proteger a esfera doméstica. Isso explica totalmente a postura dela, quase um muro. Exatamente. E isso se reflete até em costumes linguísticos antigos, sabe? Em algumas famílias bem tradicionais, a esposa nem usaria o sobrenome do marido. Ao falar com os filhos, se referiria a ele como o pai de vocês, nunca pelo nome próprio. Nossa. É uma forma de criar uma barreira simbólica. A senhora Zulu está fazendo exatamente isso. Ela está protegendo o espaço do marido, mesmo que ele esteja desaparecido e ela provavelmente apavorada por dentro. E falando em nomes, tem outra coisa que me incomoda nessa cena, o nome. Senhora Zulu. Ela parece odiar isso, e ele a chama assim o tempo todo. Sim. É o apelido de um personagem de ficção de Star Trek, que, para piorar, eles escrevem errado. O personagem é Sulu, com S. Sulu. O erro grosseiro parece reforçar o quão artificial e imposta é toda essa identidade de espião. Você tocou num ponto que é fundamental da técnica do Rushdie. A gente pode chamar isso de a originalidade da inapropriação. Inapropriação. Ele adora pegar elementos que a princípio não combinam e juntá-los para criar um curto-circuito de significados. E a escolha do nome Zulu pode ter camadas ainda mais profundas e provocadoras. Mais do que só a referência ao Star Trek. Sim, essa é uma leitura que vale a pena considerar. Infelizmente, existe um histórico de racismo e preconceito na Índia contra africanos. Sei.
Ao dar a um personagem indiano o nome de um povo africano, o Rushdie pode estar, de forma muito sutil, cutucando essa ferida. Ele pode estar usando essa inapropriação para aludir a tensões raciais, coloniais, tornando a escolha do apelido algo muito mais complexo. Cara, essa é uma leitura bem forte. Mas será que ele pensou nisso tudo? Ou o nome Zulu era só exótico na cabeça dos personagens? Porque a referência a Star Trek é bem óbvia. É uma ótima pergunta, e a resposta é que provavelmente são as duas coisas ao mesmo tempo. A beleza da escrita dele está em permitir essas múltiplas leituras. A superfície é a piada interna dos amigos fãs de Star Trek. Mas, conhecendo o autor e como ele trabalha com o legado do colonialismo, é muito provável que a escolha do nome não seja nada inocente. Ele planta essa semente de desconforto, sabe? A inapropriação vira uma ferramenta de crítica. Ok, essa ideia de inapropriação me fez pensar. O título do conto, Chekhov and Zulu. Até agora eu só estava pensando nos personagens, nos apelidos, mas depois de tudo isso, parece que tem mais coisa aí, né? Agora você chegou no coração do mistério. O título é a peça final e mais brilhante desse quebra-cabeça. Para entender, a gente precisa de outra referência, dessa vez do mundo da alta literatura. Manda. O escritor Saul Bellow, um gigante, vencedor do Nobel. Ele tem uma citação famosa e, para ser gentil, muito problemática. Ele disse uma vez: "Mostrem-me o Proust dos Papuás e o Tolstói dos Zulus, e então eu lerei literatura não ocidental." Uau, que frase. É basicamente um atestado de que, para ele, a grande literatura só podia ser europeia. Exato. É uma fala que encapsula uma visão de mundo totalmente eurocêntrica, que desqualifica qualquer outra tradição. Mas aqui é que a história fica incrível. Meses antes do Salman Rushdie publicar o conto Chekhov and Zulu, o próprio Saul Bellow escreveu um artigo no New York Times. Certo. O Rushdie já estava vivendo sob a ameaça da fátua, por causa de os versos satânicos, e nesse artigo, Bellow, de forma irônica, se compara ao Rushdie e pergunta se, por causa do comentário dele sobre o Tolstói dos Zulus, também emitiriam uma fátua contra ele. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Sim. Você está dizendo que essa treta com o Saul Bellow estava rolando, na mesma época. Isso não é uma referência perdida no tempo. Não. É uma resposta quase em tempo real. Cara, isso muda tudo. É inacreditável. É exatamente isso. Rushdie pega a provocação do Bellow, a palavra Zulu, e a transforma no título da sua própria obra. Ele cria um conto complexo sobre espiões indianos com nomes russos e africanos, em Londres, falando uma língua fraturada, e o chama de Chekhov and Zulu. É uma resposta direta. É como se ele dissesse: "Você quer o Tolstói dos Zulus, Sr. Bellow? Pois bem, aqui está ele. E ele é um espião indiano em Wembley que adora Star Trek. E a história dele é tão complexa quanto qualquer uma que o senhor admire." Isso é basicamente uma trollagem literária de altíssimo nível contra um prêmio Nobel. Que audácia! É a definição de audácia intelectual. Ele não escreve um ensaio para responder, ele responde com ficção. Ele subverte a premissa do Bellow de dentro para fora, usando a própria arte como argumento. A literatura vira um grande diálogo, uma conversa através do tempo e, às vezes, uma ótima resposta atravessada. Que jornada! A gente começou com uma ideia de cinema de Bollywood e terminou numa briga de gigantes da literatura mundial. Recapitulando, então. Primeiro, a gente viu a energia do cinema pulsando na prosa do Rushdie, naquela mistura de gêneros. Depois, a gente mergulhou nas palavras e viu como as falhas da tradução, aquelas frases que soam erradas, na verdade abrem janelas para conflitos de identidade, de poder. Sim, de história. E, por fim, a grande revelação. Como a literatura pode ser uma resposta crítica, inteligente e cheia de humor a outras vozes do Kearney. Foi como descascar uma cebola, cada camada revelando algo mais profundo. E talvez isso nos deixe com uma reflexão final, né? Toda essa nossa conversa sobre a inapropriação criativa, pegar nomes, estilos, linguagens de lugares diferentes e misturar de propósito, mostra que isso não é só um truque de estilo, é uma forma poderosa de fazer um comentário sobre o mundo. Sem dúvida. E aí fica a pergunta pra gente levar.
Até que ponto o ato de traduzir mal, de misturar referências de um jeito que causa estranhamento, pode ser uma das ferramentas mais honestas que um escritor tem para questionar o mundo e o seu próprio lugar nele? Talvez a verdadeira originalidade não seja criar algo do zero, mas recombinar o que já existe de um jeito que nos força a enxergar tudo com outros olhos.